O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no último livro do Antigo Testamento, livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Esse texto diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Hoje, diferentemente do meu estilo de pregar expositivamente, eu vou pregar um sermão tópico. Dr. Haddon Robson, uma das maiores autoridades em homilética no mundo, falecido há pouco tempo, disse que um pregador deveria pregar um sermão tópico a cada 10 anos. E depois de pregar, pedir perdão para Deus. Então eu já posso começar pedindo perdão, tá, Arival? Hoje eu quero tratar do seguinte tema: pais convertidos aos filhos. E dizer de início que o país, a nação, é tão saudável quanto as famílias que a compõem. Não há nada mais insano, louco, do que lutar para desconstruir as famílias e querer ao mesmo tempo promover a nação. O que é doloroso e até dramático é que aqueles que talvez deveriam defender a família, lutar por ela, buscar a saúde dela, atacam a família até seus fundamentos. E às vezes a família está sendo atacada por aqueles que deveriam defendê-la, os legisladores, os governantes, os juízes nas diversas cortes, a imprensa, a grande mídia, a literatura, o teatro. Mas fica registrado aqui, à luz das Escrituras, que a única maneira de impedir a maldição sobre a nação é que haja relacionamentos saudáveis dentro de casa, dentro da família. É quando o coração dos pais se converte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converte ao coração dos pais, é que a maldição é atirada e a bênção de Deus começa a fluir. A grande pergunta é: como os pais podem ter o coração convertido aos filhos? E eu quero sugerir aqui algumas lições para nós, alguns princípios para nós. Primeiro, pais convertidos aos seus filhos são pais que encontram tempo para orar pelos seus filhos. Isso é agenda, isso é prioridade, isso é cuidado. Todos nós corremos muito, temos uma agenda lotada, mas orar pelos filhos não é apenas ocasionalmente, mas é agenda prioritária na nossa vida. É como Jó, que era um homem muito rico, tinha muitas coisas, uma agenda lotada, mas diz a Escritura que ele orava diariamente, perseverantemente, nominalmente, pelos seus filhos. Então, se você quer ver filhos abençoados e a família sendo poupada de maldição, está na hora de nós orarmos pelos nossos filhos, porque a oração muda a circunstância. Eu fico olhando a história de Aurélio Agostinho, o maior expoente dos pais da igreja, um homem muito culto, professor de retórica, mas uma vida devassa. E a sua mãe Mônica orou por ele 30 anos, sem jamais desistir. Depois que ele foi convertido, Ambrósio chegou a afirmar: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Eu fico olhando a história bíblica
de Susan Wesley, que teve 19 filhos. É claro que nem todos cresceram, alguns morreram na infância, mas os seus filhos sabiam disso. 1 hora por dia, ela entrava no seu quarto e trancava a porta, e nenhum filho tinha o direito de bater à porta, senão em casos muito emergentes, ou emergenciais. E eles sabiam que ela estava orando pelos filhos. E esta é a mãe que lega a história, João Wesley, Carlos Wesley. Eu quero conclamar você, pai, mãe, a orar pelos seus filhos, a ter tempo para isso, a dedicar tempo a isso. Nada é mais importante na vida de seus filhos do que a sua oração. Há um lema no Desperta Débora: mães de joelhos, filhos de pé. E foi o grande estadista americano Abraham Lincoln quem disse: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Segundo lugar, pais convertidos aos filhos, são pais que não desistem de ver os seus filhos salvos. Nós hoje lutamos tanto por ver os nossos filhos caminhar bem na vida. Procuramos dar a eles as melhores roupas, a melhor casa, a melhor escola, a melhor universidade. Queremos que os nossos filhos alcem voos altaneiros. E nada disso é errado. Aliás, é plausível e digno dos nossos maiores encômios e elogios. Porém, os nossos filhos podem alcançar o maior sucesso na vida estudantil, na vida acadêmica, na vida profissional, ganhar muito dinheiro, terem sucesso, serem reconhecidos, serem aplaudidos pelo mundo, mas se eles não conhecem a Cristo, se eles não são salvos, todo esse sucesso tem gosto amargo de derrota. A maior necessidade dos nossos filhos não é de coisas, é de salvação em Cristo Jesus. E eu gostaria de concitar você a termos a postura de Abigail, cuja família estava sentenciada à morte, e ela tem pressa para salvar a sua família. Eu gostaria de encorajar você a ter a atitude de Joquebede, num tempo em que as crianças eram sentenciadas à morte. Ela não abriu mão do seu filho, ela lutou pela vida de seu filho, e Deus honrou o seu gesto, e fez do seu filho o libertador do seu povo. Eu quero encorajar você a ter a postura de Davi, que ao chegar em Ziclag, encontra a cidade queimada, ferida, espoliada, saqueada, e as mulheres, os filhos, as filhas, cativos nas mãos do inimigo. E Davi se angustia, e Davi chora, e Davi ora, e Davi pede uma estratégia para Deus. E pergunta: meu Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Em outras palavras, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota na minha casa, ou eu vou reagir? E Deus diz: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Em nome de Jesus, não abra mão da salvação de seus filhos. Chore por eles, ore por eles, jejue por eles, mas nunca desista deles em nome de Jesus. Terceiro lugar, pais convertidos aos seus filhos são pais que ousam consagrar os seus filhos para Deus. Nós comemoramos neste mês de agosto 164 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil em solo pátrio. Ashbel Green Simonton era o caçula de uma família de 9 irmãos. Seu pai era deputado federal, seu pai era médico, seu pai era presbítero, e quando ele nasceu, os pais consagraram Ashbel Green Simonton para a obra missionária. Na juventude, escutando um sermão de Charles Hodge, ele é chamado por Deus para vir para o Brasil. E alguém disse para ele: você é louco, Brasil é um país distante, com doenças endêmicas devastadoras, sua mãe já está velha, você tem convites para as grandes igrejas, vai deixar o conforto do seu lar, a riqueza da sua nação, para ir para um país tão pobre? E ele respondeu: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Chegou aqui com 26 anos de idade, morreu aos 34, apenas 8 anos,
Mas Ele plantou esta igreja. E se você e eu estamos aqui hoje, louvado seja Deus, devemos àquele pai, àquela mãe que tem coragem de consagrar o seu filho para o Senhor. E esse missionário chegou em nosso território. Talvez você tenha grandes sonhos para os seus filhos. E quando eu digo consagrar os filhos para Deus, eu não estou pensando só em ser um pastor, em ser um missionário. A reforma resgatou isso, a reforma protestante. O que nós entendemos? Que qualquer profissão que você exerça, legitimamente, licitamente, para a glória de Deus, é tão santo quanto ser pastor ou missionário. Precisamos de médicos, de professores, de advogados, de engenheiros, de economistas, de sociólogos, de antropólogos, de comerciantes, de empresários, de profissionais liberais, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que ganhem dinheiro, que cresçam na vida, que sejam pessoas usadas na sociedade e consagrem a sua vida e a sua profissão para a glória de Deus. Gente que possa fazer da sua missão profissional realmente um território, para que Deus seja conhecido, para que Deus seja louvado. Gente que é missionário, lá na sua empresa, lá no seu escritório, lá no seu hospital, lá no seu comércio, lá na sua indústria, onde você estiver, dentro do seu táxi, dentro do seu Uber, lá onde você estiver, você é consagrado para fazer a obra de Deus. Precisamos de pais que lutem por isso. Mas notem comigo em quarto lugar, pais convertidos aos seus filhos, são pais que lutam e se esforçam para educar os seus filhos na palavra de Deus. Meus amados irmãos, está escrito, lá em Deuteronômio 6, o Shema, que é o lema de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, andando, caminhando, deitando, levantando. Notem vocês que não é ensinar a criança, ou ensinar os filhos, ou educar os filhos, ou inculcar nos filhos algo que não está dentro de nós. Primeiro essas palavras estão no nosso coração, depois nós as transmitimos aos filhos. Sabem por quê? Os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Eles nos veem mais do que nos escutam. A nossa vida é a grande universidade da vida dos nossos filhos. E notem vocês que eu não posso inculcar nos filhos o que eu não tenho. A Bíblia ainda diz: ensina a criança não o caminho que ela quer andar. Porque, pasmem vocês, parece que hoje as crianças estão mandando nos pais. Hoje as crianças chantageiam os pais, manipulam os pais. Elas fazem o que querem. Aliás, pastor Ival, eu li uma coisa interessante há pouco tempo. Dizem que a loucura é hereditária. Ela passa dos filhos para os pais. Não é ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Ensinar o caminho é fácil. Meu filho, você tem que ir para a igreja. Hoje eu não vou não, filho, mas você vai. E você precisa ir. Não é ensinar o caminho que ela deve andar. Isso é farisaísmo. Jesus disse que os fariseus, você deve fazer tudo que eles falarem, mas não imite a vida deles não. Eles falam e não fazem. O que a Bíblia ensina ensina a criança no caminho. Você vai com ela, você é o exemplo para ela, você é o modelo dela. O seu exemplo inspira. A orientação do apóstolo Paulo é: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É você ter a autoridade de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decido. Quem vai buscar os meus filhos? Eu decido, eu vou orar por eles, eu vou ser exemplo para eles, eu vou ser espelho para eles, eu vou mostrar para eles como é que vive a vida cristã. Eles vão ter dentro de casa um exemplo, um modelo, um paradigma de vida cristã. Quinto lugar,
Pais convertidos aos filhos são pais que velam pela vida espiritual dos seus filhos. Isso é mais do que educar, isso é acompanhar. É a história do Jó que, mesmo tendo os filhos adultos, casados, ainda se preocupa com eles. Nós estávamos conversando agora há pouco, lá no gabinete pastoral, essa ideia de que às vezes as pessoas pensam assim: meu compromisso com os meus filhos é até eles casarem, depois não tenho mais compromisso, vou me desligar. Isso não é verdade, não. Tem uma fase diferente da vida, é verdade. Você não interfere na vida dos filhos. Estão casados, você não interfere. Se for convidado para dar uma orientação, para dar um conselho, você vai lá e ajuda. Mas não fica interferindo, não. Agora você não desliga, não. Não desliga. Acompanha até o final da vida. Acompanha a filha, acompanha a neta, acompanha todo mundo. Você está interessado na vida espiritual dos seus filhos, para não ocorrer o fato que aconteceu com Eli. Pastor, mas os meus filhos estão na igreja. Mas isso não significa nada às vezes. Os filhos do Eli estavam na igreja também, e eram até sacerdotes. É possível estar perdido na casa do pai, é possível estar perdido dentro da igreja, é possível uma pessoa adotar todo o religiosismo e todo o formalismo religioso e cumprir todas as normas e regras e preceitos e mais preceitos e não ter nada a ver com intimidade com Deus. Eu fico olhando a história do Davi. O Davi foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, um grande rei, um grande guerreiro, um grande compositor, um grande músico, um grande líder, um grande conquistador. Mas Davi, diz a escritura lá em 1 Reis 1,6, não contrariava os seus filhos. Ele era nepotista, inclusive. Os filhos dele eram ministros de Estado. Quando ia dar um presente para o filho, não era um presente que você embrulhava na loja, não. Falou: meu filho, eu vou te dar aquela cidade, que a cidade vai ser sua. Presentinho básico. Mas ele não acompanhava os filhos. O Aminon estava doente lá, apaixonado de forma doentia pela irmã, e quem está lá perto dele não é o Davi, não, é o primo, que vai dar um conselho maluco, devastador. O Davi não está sabendo de nada. O Davi empurra sua filha Tamar para a boca do lobo, sem perceber o perigo que está correndo. O Davi empurra o Aminon para uma tocaia armada para o Absalão, e parece que ele não está enxergando as coisas. O Davi olha o Absalão fazendo a conspiração, 4 anos na porta da cidade, e parece que ele não está vendo nada. Ele não vê as coisas, ele não acompanha os filhos espiritualmente. Um homem de Deus. Isso é um alerta para você, isso é um alerta para mim. Precisamos velar pela vida espiritual dos nossos filhos, fazer o que João disse: a minha maior alegria é ver que os meus filhos andam na verdade. 6º lugar, pais convertidos aos filhos são pais que se apresentam como exemplo para os filhos. Eu quero aqui tirar 2 figuras. A primeira delas, a figura do espelho. O espelho não grita, demonstra. Você não precisa de gritar alto: aqui quem manda sou eu. Não, você é o exemplo. Agora, para o espelho refletir, ele precisa estar limpo, iluminado. Para o espelho refletir direito, ele não pode ser convexo, senão a imagem fica torta. Os pais são o espelho dos filhos. Eles nos observam, eles nos olham. Tem fases, é claro, tem hora que você é o herói, tem hora que você é quadrado, tem hora que você é o conselheiro. Vai depender da fase da vida. Mas sempre espelho, modelo, exemplo. A segunda figura que eu quero trazer à tona é a figura da águia. Está lá em Jó 39. Que a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Presbítero Gerrins, quando eu ia levar os filhos pequenos para a escola, Eduardo, lá no Darwin, lá em Jardim da Penha, eu ia pegar e voltar todo dia.
Era raro o dia que eu ia pegar Tiago e Mariana na escola, que não tinha um carro de som na porta da escola, panfletando os meninos. Para uma festa, para um show, para isso, para aquilo outro. O mundo está investindo pesado nos meninos. Os traficantes estão na porta das escolas. Precisamos saber onde os nossos filhos vão, quem são os amigos deles. Eu estava lendo um relatório há poucos dias sobre a questão de abuso sexual de criança. A maioria dos abusos acontece no território familiar, de primo, de tio, de gente da família. E às vezes somos inocentes demais, descuidados demais. É necessário estarmos como a águia, colocando o ninho dos nossos filhos longe dos predadores. Quem são os amigos? Se você parar para perceber, a derrocada da família de Davi começa porque tem dentro da casa de um filho de Davi, o Aminon, um primo. Quem é o primo? O Jonadab. Quem é o Jonadab? É uma víbora. Foi ele quem empurrou Aminon para estuprar a irmã. Foi ele quem, de certa forma, esteve por trás de toda a ruína da casa de Davi. Nós temos que saber quem são os nossos filhos. Quem são os amigos dos nossos filhos. Onde eles estão indo. Com quem eles estão indo. O que eles estão fazendo. Um pai convertido aos filhos. É um pai que vela pela vida espiritual dos filhos, servindo para eles de exemplo. Mas em sétimo lugar, pais convertidos aos filhos, são pais que priorizam os filhos e têm tempo para eles. Meus irmãos, nós vivemos sempre o drama hoje do urgente e do importante. Urgente bate a nossa porta todo dia, toda hora. É um churrasco, é um convite, é uma festa, é isso, é aquilo outro. Tudo parece que tem senso de urgência. Mas nem tudo que é urgente é importante. Não sacrifique no altar do urgente as coisas importantes. Sua família é importante. Seus filhos são importantes. Seu cônjuge é importante. A igreja é importante. Deus é importantíssimo. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus, as primeiras coisas primeiro. Hoje às vezes se compensa presença com presentes. Às vezes até por sentimento de culpa os pais estão dando presentes, porque estão ausentes. Seus filhos precisam não é tanto de presentes, é de presença. Eu não sei quantos de vocês já leram alguma obra de James Dobson, um dos maiores psicólogos cristãos dos Estados Unidos. Ele tem muitas obras em português traduzidas. O pai dele era pastor. E ele conta que na adolescência, ele muito problemático, o pai tomou uma decisão radical. E eu imagino, pastor Erival, que é uma decisão radical, porque nós somos pastores, sabemos disso. O pai pediu licença do ministério durante 1 ano. Para especificamente, deliberadamente, cuidar do filho. Meu filho vai ser minha principal ovelha. Neste ano, minha única ovelha. Eu vou cuidar dele. Eu não vou desistir dele. Eu não vou abrir mão dele. E esse adolescente rebelde foi transformado pela graça de Deus. E hoje é um dos maiores escritores evangélicos sobre esta área de aconselhamento. Por favor, é hora de nós pararmos e pensar, nossos filhos merecem prioridade no nosso coração, na nossa agenda. Na nossa agenda. 8º lugar, pais convertidos aos filhos. São pais que perdoam seus filhos. Nós não temos filhos perfeitos. Nossos filhos erram como nós erramos. Tem pai duro demais, inflexível demais. Eu, quando fui visitar lá em Chicago, o prédio mais alto de Chicago, eu fiquei lá em cima e eu percebi que o prédio balançava. Lá em cima. E eu perguntei, por que esse troço balança? A pessoa me respondeu, para não quebrar. Você já ficou com o seu carro em cima de uma ponte? Você percebeu que a ponte balança? Por que ela balança?
para não quebrar. Tudo que é inflexível demais, quebra. Pais inflexíveis demais, quebram a família. Você tem que aprender a negociar o negociável e não negociar o inegociável. Tem que ser flexível. Tem que perdoar. Tem que fazer como o pai do pródigo. O menino está vindo lá todo sujo, todo arrebentado. E ele não fica jogando na cara do menino. Ele abraça, ele beija. Ele dá roupa nova, ele dá anel novo, dá sandália nova. Manda matar o cevado, faz uma festa. Pai, perdoa os seus filhos. Abraça os seus filhos. Beija os seus filhos. Declare amor aos seus filhos. Perdoe seus filhos. Nono lugar. Pais convertidos aos filhos. São pais que temperam disciplina com encorajamento. Irmãos, um filho que só tem disciplina e nunca tem uma palavra de encorajamento, fica doente emocionalmente. Um filho que só tem encorajamento e nunca tem disciplina, fica uma pessoa mimada, dengosa, insegura, despreparada para a vida. Os pais precisam ser firmes na disciplina, os pais precisam ser doces no encorajamento. Eu vou ilustrar isso de uma maneira simples. Imagine que o menino chega em casa, todo feliz da vida, e diz assim para o pai: papai, consegui tirar 9 na prova de matemática. Isso é um fenômeno, gente. O pai diz assim: menino, quando você vai tirar 10? O menino sai murchinho. Eu nunca vou conseguir agradar meu pai. Talvez o pai dissesse assim: parabéns, meu filho. Parabéns, você conseguiu tirar 9 em matemática. Eu acho até que da próxima você tira 10. Não ficaria melhor? Pai e mãe chegam no quarto menino adolescente. Todos os meninos adolescentes aqui da igreja são muito organizados, com certeza. O quarto está aqui a confusão, parece que passou um tsunami por lá. A mãe diz: menino bagunceiro, vem aqui. O problema é o quarto. Você atacou a pessoa. Qual a solução? Filho, vem cá, filha, vem cá. Esse quarto não combina com você. Esse quarto não é um ambiente próprio para você estudar. Então vamos fazer uma coisa? Dá uma arrumada no quarto. Você resolveu o problema. Você encorajou a pessoa. É preciso temperar disciplina com encorajamento. Último lugar, 10º lugar. Isso é sermão tópico, gente, nariz de cera. Você pode botar 20 divisão aqui que dá certo também. É por isso que o Radam Robson prega uma vez só a cada 10 anos. 10º lugar, pais convertidos aos filhos são pais que fazem do seu lar um lugar de graça. Como é que é o ambiente da sua casa? É pesado? Você dá vontade de voltar para casa no final do dia? Ou o clima é pesado lá? Lia Luft, que foi uma articulista da Veja, ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim: a maior necessidade de muitos lares hoje não é de mais amor, é de mais humor. Você dá gargalhada na sua casa? No almoço de família, surge um assunto pesado e começa a brigar, ou vocês levam um ambiente mais descontraído? Quando o filho pródigo estava lá no chiqueiro, qual foi a memória que ele trouxe à sua mente da casa do pai? Eu disse assim: olha, eu prefiro comer o pão que o diabo amassou do que voltar para a casa do meu pai. Para lá eu não volto, eu posso me arrebentar todinho na vida, para lá eu não volto. Foi isso que eu disse? Qual a lembrança que eu tinha na casa do pai? Na casa de meu pai há pão com fartura. Eita, essa foi a imagem criada na mente dele. Qual a imagem que seu filho tem da sua casa? Eu conheço rapaz e moça que casa-se com o primeiro pretendente para sair de casa, não aguenta mais. A nossa casa tem que ser um lugar de graça, porque onde não tem graça, meus amados irmãos, coisas ocupam o lugar de pessoas. Você conhece gente que alisa mais o carro do que cuida dos filhos? O cara tem ciúme do carro, mas do filho não tem. Eu li certa feita uma história que me chocou profundamente.
O cara era apaixonado com carro. Tem gente que tem hobby com carro, né? Gosta de carro, lê sobre carro. Se puder, tem uma garagem com vários carros, sobre carros mais antigos. É um negócio louco. O camarada comprou o carro do sonho dele. A marca, a cor, a potência, tudo direitinho, tudo bonitinho. Botou o carro na garagem como um troféu da vida. Só que tinha um menino de 4 anos. E o menino, ao ver o carro na garagem, ficou todo entusiasmado. Falei, que legal. Vai ser um bom painel para fazer meus desenhos. Pegou um prego, começou a desenhar. Já que tinha muito espaço, ele desenhou no espaço todo que tinha. Quando o pai chegou e viu a cena, o pai ficou possesso de raiva. Você conhece gente que fica possesso de raiva? O pai ficou. Pegou o menino e começou a bater na mão do menino. E batia, possesso, descontrolado. E o menino gritava, gemia, a mão começou a sangrar, e a mão foi ficando retorcida, e o pai batendo. Quando o pai percebeu que a ficha caiu, a mão do menino estava deformada. Correram para o hospital, não teve jeito, teve que amputar as 2 mãos da criança. E no dia seguinte, ao ir lá ver o filho, o menino levantou 2 cotocos de braço e disse, papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. Onde falta graça, coisas ocupam o lugar de pessoas. Pais convertidos aos filhos fazem da sua casa um lugar de graça, de aceitação, de perdão, de amor, de restauração. O texto vai nos informar que quando o pai se converte aos filhos e os filhos aos pais, a terra não é ferida de maldição. Aí vem bênção, aí vem cura, aí vem salvação. Meus amados, é só Jesus na família, no coração, que pode evitar que a casa seja um lugar de maldição. Só Jesus na nossa casa, governando a nossa vida, e que pode evitar que a nação seja ferida com maldição. Que a bênção de Deus possa fluir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nação brasileira. Que Deus nos abençoe. Amém.